Hoje, o nosso convidado, como sempre, é uma pessoa que representa uma fração importante do Brasil. Vamos convidar o simpaticíssimo, o agasalhadiço, fortíssimo. Oi? Preparadíssimo, sofisticadíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, o campeão nacional de resistência. Vamos chamar aqui o Carlos Espósito. Vem pular a cerca, pula a cerca. Opa! Carlos Espósito, entra aqui. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete a tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos chamar também um convidado mais especial. É o campeão do direito humano aqui no Brasil, o grande advogado Modesto da Silveira. Modesto, o campeão do direito humano e o campeão da resistência física. Você vai conhecer uma coisa fantástica. Carlos Espósito, qual é a tua idade? 52. Mas corpinho de 51. Você está novinho, eu tenho 95, é garoto aí, é garoto, é garoto. Falar assim, não ouve. Aqui não tem pauta, não tem estrutura, não tem roteiro. Nasceu aonde? Nasci no Rio, em Ipanema. Ipanema? Ipanema. E como é que foi? Inclusive do lado ali na Vinícius de Moraes atual, na Rua Montenegro Antiga. Como é diz a lenda que o Vinícius de Moraes, eu passava ali, ele passava a mão na minha cabeça. Não sei se ele estava de olho na minha mãe, né? Aquela bonitona. Sim. E como é que foi a infância? Mas depois eu vim para Niterói. E como é que foi a infância, então, em Niterói? Foi boa, diferente do que eu estou vendo agora no Rio de Janeiro que eu estou morando. Quer dizer, e eu acredito que todas as cidades estão diferentes do que era, né? Eu me lembro que com 8 anos de idade eu pegava ônibus, atravessava a Praia de Caraí, pegava ônibus para ir para o Abel. Quer dizer, 8 anos de idade, eu tenho uma filha de 8 anos toda cercada, tem que ficar ali no condomínio para descer, tem que ter alguém cuidando dela. Então, eu acho que o mundo mudou muito. Então, eu acho que foi uma infância livre. E depois a adolescência? Adolescência é melhor ainda, mais livre ainda, indo para onde eu queria, passeando. Viajei com 15 anos, eu me lembro de ter ido com 15, 16 anos, fui sozinho, eu e um amigo, daquela história antiga, o mesmo, o Roberto. Qual é a história? Você quer chegar? Qual é a história? Você quer chegar lá, né? Chego. Que a gente frequentava a Pinto de Azevedo, que era a casa de... Prostituição. Era a casa das meninas desalmadas, que alguns falam. Pinto no Azevedo? Não, Pinto de Azevedo, né? É quase, né? E a gente, esse mesmo amigo, a gente foi para Foz do Iguaçu, a gente foi para uma fazenda de um conhecido em Ponta Grossa, no Paraná, depois fomos para Foz do Iguaçu com 16 anos. O Espósito, como é que foi na tua vida esse negócio de resistência física? Porque o Espósito é o campeão nacional da resistência física. Como é que foi isso na tua vida? Mira, esse campeão nacional, isso aí é um título que Daniel deu, hein? Quem acha que é alguma coisa oficial, não. Eu dei, oficialmente. Vai receber o diploma aqui qualquer dia. Mas é o seguinte, eu era bem gordinho, me chamava até de bujão de gás. E na educação física no Abel, antigamente, a área de educação física só existia futebol. Você fazia ou ginástica, que chamava ginástica calistênica, aquele 1-2, 1-2, ou tinha o dia do futebol. E eu odeio futebol, sempre odiei, já tentei gostar e não consigo, alguma coisa mais forte do que eu. Então eu era obrigado a jogar, revezar futebol de salão, futebol de campo.
Um dia, no ginásio, eu consegui convencer meu professor de educação física a me deixar, enquanto o pessoal jogava a bola, eu ficar correndo em torno da quadra. Eu tinha lido sobre um tal de Cooper, na época, comecei na década de 70, estava um tal de Cooper com uma história aí, todo mundo corria. Aí comecei a correr, convenci ele me deixou, e primeiro dia eu corri. Na segunda aula, já tinham mais 2 atrás de mim também correndo. Aí eu fui descobrindo que mais gente odiava futebol. Então, depois chamei a dúzia, 8, 10, e a gente fez... Aí, a partir daí eu comecei a gostar de correr dessa maneira natural. E eu acho que existe alguma coisa genética da resistência. Eu nunca tive velocidade, eu tenho resistência. Então eu consegui, eu brincava de correr 4 km, 5 km. Um dia me pegaram, vem cá, me raptaram assim, ó, vamos lá, vamos correr da Praia de Caraí, da Praia das Flechas até Jurujuba e voltar. Primeiro é um absurdo, era uma temeridade essa distância. Quantos quilômetros? Acho que eu não me lembro alguma coisa, como eu não estou mais em Niterói, esqueço isso, mas alguma coisa, sei lá, 18. Então eu pulei de 4, 5, 3, que era o meu treino, para 18, um dia assim do nada. E eu fui e voltei, e achei divertido. Então, a partir daí, comecei a treinar a longa distância, e foi ficando, a partir daí foi isso. E a ideia de ir para, sempre correndo em asfalto, como todo mundo, ciclovia, né? Em paralelo a isso, eu comecei a gostar de fazer caminhadas em floresta, coisa desse tipo. Um dia eu estava numa floresta, lá, Floresta da Tijuca, alguma coisa do tipo, e comecei a correr, porque estava atrasado. Aí comecei a achar divertido correr onde o pessoal caminhava. Aí juntei as duas coisas, a corrida e as caminhadas em floresta. A partir daí passei a não treinar mais e não gostar mais de correr em asfalto. Então só corro em terra, em deserto, em floresta, coisas do tipo. O Zé, Deserto. fala a corrida no deserto. Como é que pode uma corrida no deserto? Isso está à moda. Já tem alguns desertos com corrida. A corrida que eu fiz, a primeira corrida que eu fiz em deserto, foi no deserto do Saara, é a chamada Marathon des Sables, que é a Maratona das Areias. É uma corrida francesa e nessa época não tinha, nenhum brasileiro ainda tinha corrido lá. Então eu usei esse caminho, né, para conseguir patrocínio. Então fui patrocinado, que a passagem é cara, a inscrição é cara, então deve ser quase uns $3.000. Aí tem equipamentos leves, porque essa corrida você corre durante 7 dias sem parar não, totalmente independente, você para. Então você corre 30 quilômetros e chega num acampamento. Nesse acampamento você faz a sua comida que você levou na sua mochila, no fogareiro que você levou na sua mochila, se aquece com o casaco que você levou na sua mochila e dorme no saco de dormir que você levou na sua mochila. Quantos quilos essa mochila, hein? Essa mochila eu comecei com 12 quilos. 12 quilos. E depois vai acabando as barrinhas, você leva muita barrinha, muita comida desidratada. Concentrada, então, né? Então no final, no último dia, você está com 5 quilos, ou menos até. Então você correu isso sozinho? Essa corrida é uma corrida oficial. Na verdade, você corre independente, dá a largada e todo mundo vai. E aí, só como a distância é muito grande e os obstáculos são grandes, aí tem hora que você é obrigado a andar, tem hora que você tem que subir uma montanha, porque deserto também tem montanha, deserto não é só areia não, tem terra, montanha, pedra, coisa do tipo. Vilarejos, às vezes. É a verdade. Você conheceu um vilarejo chamado Araque lá? Araque não. O mais esquisitinho que eu achei foi Erfu, que eu É. conheci, na verdade, numa outra viagem que eu fiz, porque os lugarejos que a gente passou durante a corrida, a gente não parava. Então não era nem lugarejo, era 3 casinhas, uma casinha. Mas você chegou ao final. Aí fui até o final. Na verdade, você corre um dia, aí chega no acampamento, você tem só uma tenda armada, que na verdade nem tenda que a gente está acostumado, é só um ano que faz isso. É tenda árabe, porque lá não vai chover, então é um tecido assim, com tapete persa, para amortecer a terra, mas fedido, sujo pra caramba, um horror. E ali você está independente. Ali, claro, tem as pessoas da sua tenda, que você conhece pessoas, fica seus amigos e tal, mas você é independente para fazer a sua comida, dormir a hora que você quiser, acordar a hora Isso que você é quiser. uma corrida. É uma corrida E oficial. o prêmio seria o quê? O prêmio para o primeiro lugar, que na verdade eu não fui para isso, eu fui lá para tirar foto e conseguir completar. Meu objetivo sempre é curtir as situações, né? Na verdade, se você imaginar que a inscrição na época estava $2.500, mais equipamentos que você compra leves, equipamento leve para você correr com aquele equipamento. Se você gastar mais
$1.000 nisso, são 3.500, mais a passagem, você já gastou 5 e tanto. Mas há patrocinador para isso? Há patrocinador, somente para os europeus. E o prêmio para o primeiro lugar é $5.000, o resto não ganha nada. Você ganha uma medalha bonita. Nem paga o equipamento. Não, nem paga. Então, esse foi o primeiro deserto que você atravessou. Que eu atravessei, corri. Sim, eu já tinha ido ao Atacama, o Atacama já fui 3 vezes. O Atacama eu já tinha ido uma vez. O Atacama é no Chile. No Chile, no norte do Chile, que é o deserto mais seco do mundo. Eu estive, não é o mais quente, mas é o mais seco. Eu estive lá e fiz caminhada. Nessa vez que eu fui sozinho a primeira vez, fui fazer caminhadas. Sozinho? Sozinho. Peguei bicicleta, também tentei, num lugarejo, na verdade, o centro do Atacama é São Pedro de Atacama. Então lá eu aluguei uma bicicleta e tentei, vou até o vulcão Licancabur pedalando. No meio do caminho... Esse São Pedro é um vilarejo de que tamanho? É um vilarejo. Eu diria que deve ter, acho que, 3.000 habitantes. Permite-me uma curiosidade. Exatamente em São Pedro eu conheci uma moça em Lima, mas Lima também chove pouco. E ela disse que não conhecia, só conhecia chuva por fotografia e cinema. Nunca tinha visto uma chuva. E diz que lá as pessoas que não saem de lá nunca viram chuva, porque há cerca de 1000 anos não chove em algumas regiões do Atacama. E eu estive agora lá em dezembro com meus filhos, minha mulher, a gente foi passear. E pelo que eu vi da temperatura lá, acho que vai ficar mais 1000 anos. Porque está muito seco. Então você atravessou o deserto de Atacama sozinho? Na verdade, o deserto de Atacama, e quando se fala atravessar, esse negócio de atravessar não atravessar parece que é de uma ponta a outra. Na verdade, eu andei pedaços do Saara, pedaços do Atacama. Uma coisa que eu fiz de atravessar mesmo foi o Grand Canyon. Que o Grand Canyon eu saí de uma margem que chama margem sul, desci e fui para a margem norte, correndo. Eu e uma americana, Kate Tibbett, que é minha amiga, a gente fez isso sozinho, só nós dois. Minha mulher foi minha equipe de apoio, então elas ficaram, e o namorado dela na época, ficaram lá na margem, a gente saiu. A gente correu durante 10 horas, descendo e subindo. Mas é corrida acelerada? Corrida sem corrida, trotando, mas tendo a ideia de correr, que a ideia do prazer que a gente tem é de correr nesses ambientes, não andar. Entendeu? Eu faço caminhada quando estou acompanhando alguém, mas a ideia é correr. Sentir o prazer da corrida, do esforço de pular uma pedra, pular uma raiz de árvore. Então você atravessou entre o Atacama, o Vale da Morte, o Mojave, o Saara. Isso é o verdadeiro pular a cerca. É o pulador de cerca. Pulador de cerca, pulador no bom de sentido, pedra. Né, que minha mulher está assistindo, no bom sentido. Né? No sentido saudável. Pulando a cerca no bom sentido. Equipe de apoio. Equipe de apoio. Acho que na maioria das corridas ela esteve onde podia. Ela corria também? Não. Ela é meu apoio. No Mojave também, no Mojave que eu me perdi, quase morri lá e tal. Ela estava no apoio, os coiotes cercaram o carro que ela estava. Você atravessou ali o Vale da Morte? Não, mais embaixo, no parque, no Joshua Tree National Park. Tudo na Califórnia. Esse é na Califórnia. Baixa e média Califórnia. Né? E hoje você faz o quê? Hoje eu trabalho, minha história eu fui analista de sistema, na verdade analista de suporte técnico. Só que por causa dessas histórias de preparação física, eu comecei a estudar a preparação física para mim. Um dia eu fui e ajudei um amigo, comecei a cuidar da preparação física dele. Depois, quando eu vi, eu estava cuidando de outro. E quando eu vi, eu estava ganhando dinheiro por isso. E as coisas ficaram quase incompatíveis. No mínimo, psicologicamente incompatível para mim. Eu comecei a gostar muito disso e a informática para mim não estava mais me dando o prazer que estava dando, que tinha dado antes. Então eu abandonei a informática e fiquei só fazendo preparação física. Nesse meio tempo, foi criado o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Quem já trabalhava com isso e provou para o Conselho, ganhou o registro. Então eu sou registrado no CREF, apesar de não sou formado em Educação Física, tanto que meu registro não tem um G de graduado, tem um P de provisionado. Então eu trabalho com isso. Aí eu faço... Pode ser. Aí eu faço planilhas para alunos à distância, treino como Você prepara a ideia é preparação pessoal, física, os jogadores, por exemplo. Na verdade, nunca preparei jogador, mas seria isso, esportistas em geral. A ideia é essa.
E também faço, como eu sou muito bom, modéstia à parte, sou muito bom em português, eu também faço algumas revisões. Eu estou fazendo, nesse momento, eu estou fazendo uma revisão de um livro que é a Bíblia da Preparação Física. O nome, quer dizer, eu estou dizendo que é a Bíblia, o nome é a Prática da Preparação Física, do professor Estélio Dantas. Ele está na 5ª edição, eu estou preparando, estou fazendo a revisão da 6ª, vai sair ótimo. Tá? Tinha muito furo de digitação, sabe? Você digita um livro e tal, o autor vai olhar, todo mundo passa a revisão, passa batido. Então, estou fazendo uma revisão bacana. E estou trabalhando também com isso. Tá? Então, é isso, multifacetado. Já pensou em traduzi-lo para outras, invertê-lo para outras não, línguas? Eu não, quer dizer, meu inglês não é para isso, para traduzir, nem sei o que o professor Estélio está pensando. Mas vem cá, o esposo, como é que você se sente atravessando um deserto? Aquele sol forte, a areia e a tua cabeça, isso é o mais importante. Eu acho que a preparação física é importantíssima, mas a tua cabeça andando no deserto o tempo todo, com tudo que é difícil, e a cabeça como é que funciona? Na verdade, eu acho que é isso que faz a diferença, que faz muita gente não ficar se sentir agradável fazendo corridas de longa distância, seja na floresta, seja no deserto, porque a cabeça é fundamental. Você tem que ter algo de gostar de solidão, porque nessa hora ali você está sozinho, mesmo que esteja correndo, por exemplo, na corrida do Saara, você via assim, 100 metros na sua frente tinha uma pessoa, tinha alguém correndo, 300 metros atrás tinha outro, tá? Mas você está sozinho ali, você e seus pensamentos. Então você começa a pensar nos problemas, a resolver problemas, sabe? Criar novos problemas, sabe? Estar sozinho com você mesmo. Mas você que andou por esses lugares todos, o Atacama, por exemplo, qual é a cor do Atacama e ele tem algum cheiro? Eu não lembro de cheiro, não. Apesar de ter 3 vezes. A cor é alguma coisa cinza, tem parte que é um amarelo mais escuro, uma terra. Você sabe a origem desse deserto? Olha só, dizem que ali já foi até mar, porque tem uns salares, tem umas lagoas assim que não tem de onde vir a água. Na parte baixa lagoas. Foi, mas a origem... Não, eu vi lagoa a 4.000 metros. Pois é. Isso é a história da geografia, né? Geociência não está entrando aqui, mas só lembrar o seguinte: aquele deserto por onde você passou foi formado, sabe de quê? Cocô. Beleza. Os milhões criançada, de gaivotas estivemos no cocô. Que pousavam que tinham seus ninhos no contraforte dos Andes e que ia trabalhar de manhã, voava para o mar para pegar o seu peixe, no caminho ia acumulando deserto. O salitre, chamado do Chile, por exemplo, é dessas faixas onde os milhões de anos e milhões de gaivotas iam pescar e, ao voltar, iam soltando o seu cocô pelo caminho, até, ao longo de milhões de anos, você caminhou sobre cocô. Achei que era mais nobre o lugar onde eu estava. Não, e quer coisa mais nobre do que essa? Experimente não respeitar essa nobreza. Isso é verdade. Isso é verdade. O esposo, mas vamos falar sobre o treinamento. Não fiz o treinamento para a cabeça aguentar essa história fantástica e ao deserto, ficar sozinho. Como é que é esse treinamento para a cabeça? Olha, o treinamento na verdade, é a repetição. É você cada vez treinar, mesmo que você está treinando aqui, você está treinando na cidade, mas você treinar mais tempo, não pensando, quer dizer, pensando nas duas coisas, mas nesse momento você está pensando na cabeça, na solidão mesmo. Então, o treinamento de você ficar sozinho, de você ficar numa situação repetitiva, de passada após passada, passada após passada, isso aí requer treinamento. Eu digo isso aí, você podia pensar, mas você já faz isso há tanto tempo que você nem lembra mais se é isso mesmo, mas periodicamente, por exemplo, agora eu estou voltando a correr, eu fiquei bastante tempo sem correr, por causa de um problema num tendão no pé, que agora eu consegui uma palmilha que parece estar dando certo, não estou sentindo dor. Então, sempre, teve outros motivos, em momentos da minha vida, então a volta
você ficar, treinar 60 minutos correndo sozinho, é um saco. Você começa a achar que está monótono, o tempo não passa, aí você vai. Então você começa, sei lá, 30, 40, 60, daqui a pouco você está correndo 1h30, 2 horas, 3 horas, e daqui a pouco isso aí está ficando agradável. Não no sentido físico que eu estou falando, mas no sentido psicológico, que você realmente está conseguindo conviver com aquela repetição, porque a monotonia que derruba a gente, né? Na verdade, né, uma vida monótona, um treinamento monótono, um momento monótono. Então, lá pelas tantas, você está correndo, treinando horas e não está sentindo essa coisa sem graça, está sendo divertido. Então, você está dizendo que é transformar a alienação em grande prazer. Um psiquiatra falando, eu acho que deve ser Ele como analista. uma análise. Aliás, ele podia dar uma lição, a mim também, porque eu às vezes tenho prazer em ficar só. Quando me põe naquela caixa de exame, não sei se é RNM, não sei, bota uma caixa... A ressonância magnética, você fica isso, você fica deitado, trancado ali um período, né? Muita gente não suporta aquela clausura. Eu, ao contrário, minha cabeça brinca ali dentro. Se você tem que fazer a cabeça, criar o seu mundo, não é isso? Aí você e uma coisa para mim é natural isso. Aí eu vou treinando. Quando eu vejo, eu já estou de novo achando agradável aquilo que tempos atrás eu achava e com a falta de treino eu passei a não achar. Então, o pulando a cerca na vida é transformar a alienação em grande prazer. Então, Isso é fantástico. Isso pode ser no deserto, aqui, lá, uma caixa orgânica em qualquer lugar, transformar a vida em grande prazer e derrubar a alienação. O programa Pulando a Cerca é uma espécie de superar o obstáculo que aqui não tem censura, não tem roteiro, e vamos transformar isso em grande prazer. Não é? Isso, exatamente. Você está tendo prazer agora? Eu estou dando prazer, recebendo, a vida está me dando... Não, agora. Aqui está um enorme prazer. Uma tesão, né? Pô, nem brinca, nem brinca. Na verdade é o seguinte, periodicamente eu sou entrevistado, mas é a entrevista tradicional, sabe, o jornalista, o repórter vai e fala, mas aqui é diferente, aqui realmente a primeira entrevista que eu fiz há uns 5 anos, foi um marco, assim, entrevista na minha vida. Então fala dessa entrevista. Essa entrevista foi o seguinte, na verdade a gente bateu um papo antes, durante 5 minutos, você pegou uns pontos assim, na minha vida, 5 minutos, e a partir daí foi uma entrevista da minha vida. Eu acho que a gente nem falou de Saara, de corrida, não foi nada, foi só histórias da minha vida, da minha mãe, quando eu era criança, tal como você começou aqui agora, né? Então foi autobiografia. Acho que foi. Mas ele disse no começo que aqui não tem pauta, não tem censura, não tem nada. Aí eu me lembrei, fiz um paralelo e disse aqui, se faz a pauta pautando. Isto é como dizia o lado filosófico do Guevara, né? O caminho se faz ao caminhar. Calma. Assim é este programa. É isso, com certeza. E foi isso mesmo. Eu me lembro, tinha uns bonequinhos, né? Que os bonequinhos... Você fazia alguma piada, não me lembro, fez alguma piada. Isso foi antes do AVC. Depois os bonequinhos sumiram? O bonequinho hoje é eu, você e o Modesto. Somos os bonequinhos. O bonequinho se transformava em gente. Tá certo. Então, aquele programa foi um grande programa. Não, grande, porque inclusive eu falei coisas desse meu amigo Roberto, que a família dele não sabia. Jorge conhece, né, esse nosso amigo Roberto. Não vou nem falar o sobrenome, né, foi uma questão óbvia. O Pulando a Cerca, naquela entrevista, foi uma grande sacanagem. Foi, ali foi. Uma boa, né? A gente falou muito de sacanagem. É uma boa. Hoje é superar o obstáculo. Eu acho que no Brasil a gente tem que superar o obstáculo. Sempre, né? Tem que transformar a alienação em prazer. Apesar da dificuldade de atravessar um deserto, o Brasil também atravessa um deserto. Tem que ter força de vontade, coragem para fazer o que você faz. E o Brasil, metaforicamente, tem que fazer isso. Atravessar o deserto, atravessar
a dificuldade, atravessar a alienação com grande prazer, com direito, justiça, educação, saúde. Você está falando de saúde, educação, justiça, concertação, mudar as coisas. Sempre, né? A ideia é sempre mudar, né? E transformar. O objeto da vida é a transformação. Você, como especialista na alma humana, eu acho que quase todo, talvez todo cidadão, tem os seus desertos também, todo mundo, periódicos, e tem que aprender a atravessá-los, né? Você, como atravessou mais desertos, talvez possa dar a todos nós uma grande experiência e lição sobre isso. Como é a sensação, o sofrimento, a alegria e tudo mais que você encontra naquele nada, entre aspas. Na verdade, a alegria começa desde a hora que você planeja, né? Quer dizer, antes de você ir para o deserto, você já começa a entrar nesse deserto previamente. E lá, o prazer de você estar superando. Eu acho que a superação, sabe, de você ver, não, acho que fisicamente eu chegaria só até aqui. Mas eu continuo, então, entendeu? A cabeça, você, caramba, estou me superando. Pulando a cerca. Pulando a cerca sempre. E sempre. O cansaço? E o cansaço físico? Olha só, o cansaço físico é isso. Na verdade, no momento que você está fazendo aquela preparação psicológica, está horas correndo, você já está fazendo uma preparação física também para o cansaço. Mas o cansaço, a dor do cansaço, a dor da musculatura está toda machucada, coisas desse tipo, você tem que superar. Aí entra a cabeça, é você pular a cerca em relação à dor. O esportista, em geral, ele convive com a dor, sempre, né? Na verdade, está sempre querendo melhorar. Então, você está sempre pensando em superar aquela dor e achar que aquela dor não é importante, ela não vai te atrapalhar. A dor, no caso, o sofrimento, né, não vai atrapalhar o seu objetivo. Sabe? Essa é a ideia. Porque o cansaço, uma hora que o cansaço te pega, e você começa, não, a cabeça está me levando, aí você começa a ter consciência. Uma vez eu e o Giovanni Melo, um amigo meu, que a gente já fez algumas coisas junto, fez corrida de aventura, a gente correu, a gente deu a volta na Ilha Grande, correndo, sem parar, a gente correu 25 horas. A gente só parava para comer um sanduíche, estava na mochila e continuava correndo. Num dado momento, já estava madrugada, a gente pegou uma chuva lá de 4 horas, aquela chuva vindo do oceano, assim, derrubando em cima da gente, a gente correndo. Em um dado momento, eu lembro, já na madrugada, que nós estávamos correndo, dormindo, mas não planejando. Eu lembro que, na verdade, eu acho que eu estava sonhando de olhos abertos e correndo, uma sensação assim, parecia uma sensação meio mística, né? Você correr, fazer uma coisa de olho aberto, e ele também sentiu a mesma coisa. A gente estava dormindo, mas a cabeça não caía, mas era uma sensação de que eu não estava mais ali, sabe? Você não estava mais sentindo os pés, e a gente foi embora. E a máquina indo, porque já estava... Sabe, quer dizer, isso aí é uma coisa bastante curiosa. Quer dizer, como é que o corpo... Você ousaria correr com ele num desses lugares? Claro. Então vamos os três. Vamos. Então, Depois vem pular cerca outra vez. Vamos achar um deserto novo, um deserto que eu não tenha ido. Deserto de Gobi, por exemplo, na China e na Mongólia. Mas aqui nós estamos atravessando um deserto verde. Verde, aqui está um verde. Mas tem nós estamos um deserto. O deserto é a nossa cabeça. O deserto real é uma coisa, mas a nossa cabeça pode te transformar num deserto com prazer. Pode estar no deserto, no meio da multidão. Exatamente. E no meio da cidade. Né? Exatamente. Pular a cerca, por cima, por baixo. Pelo meio até. Pelo meio, porque a gente enxerga do outro lado. Você, quando tem uma corrida do deserto, você enxerga o fim, mesmo que esteja no começo. E vai, e vai, e vai. E desistir para o homem é uma coisa muito difícil. Começou, vai até o fim. Tem situações que você tem que, mas estrategicamente, às vezes é melhor dar não desistir, mas dar uma parada estratégica, né? Sim. Tem horas que é melhor, porque você vê que a melhor saída,
Porque eu desisti, pela desistência em si, não, acho que não vou conseguir, isso aí derruba mesmo, derruba a cabeça. Para o futuro, né? Depois daquilo ali, você se sente meio derrotado, né? Mas tem momentos que não, acho que estrategicamente é melhor parar aqui. Solidão, você sente solidão às vezes no deserto, quando você está só? Olha ou só. com alguém, um companheiro? Na verdade, você sente solidão, mas não uma solidão de temer aquela solidão, de ficar com medo, uma solidão agradável. Nos momentos que eu não fiquei 6 meses no deserto, sabe? E o perigo? Perigo de animais e coisas desconhecidas? Na verdade é o seguinte, eu convivo bem com isso, eu sei os perigos que tem, eu planejo, vejo até onde vai o perigo. Sabe? Eu passei muito tempo da minha vida escalando rocha, escalada. Ali tem um perigo, mas é um perigo planejado, você sabe, a corda é importada e não vai arrebentar, vai aguentar uma queda. Os equipamentos são bons, então, mas você pode se machucar, pode se quebrar. Já tive amigo quebrando perna, escalando. Animais do deserto. Aí animais existem. Algum perigoso? Na verdade é o seguinte, uma Além das da coisas cobra, que a gente claro. uma das coisas que a gente teve que levar para lá era um equipamento obrigatório no Saara, é um equipamento muito doido que as televisões, as entrevistas adoraram. É uma seringa de extrair veneno de cobra e de escorpião, porque tem escorpião na areia e tal. Para se auto-aplicar? Na verdade, você tem umas canículas assim que você coloca, puxa, e ele faz um vácuo e puxa um pouco do sangue. Eu acho que aquilo não funciona, mas vendo como funcionando, está no regulamento, você é obrigado a levar. Só que na história dessa corrida, nunca foi preciso alguém usar isso, nunca ninguém viu escorpião. Posso te propor uma experiência de roceiro e quebrador de pedra? Se você usar em qualquer parte do corpo um pedaço de alho, de preferência esmagado, a cobra não se aproxima de você. Aliás, se você pode fazer a seguinte experiência: se quiser, segure a cobra, abra e ponha um pedaço de alho na boca, feche a boca da cobra, ela vai morrer em seguida. É por isso que ela não suporta, para ela é um veneno terrível. Então, se você puser como roceiro e como caminhante, se puser na parte baixa do corpo, que é a mais perigosa, do joelho para baixo, se puser ali um dente de alho em cada lado, a cobra vai fugir de você. Então, experimente e me conte depois. Já vou fazer isso na próxima. Experimente. Nós iremos juntos. O esposo e a tua mulher nessa história toda? Ela sempre deu apoio. Na verdade, ela me conheceu já eu fazendo esse tipo de coisa, então ela sempre deu apoio, foi da minha equipe de apoio no Mojave, a equipe de apoio no Grand Canyon. E fora o apoio geral, né, na preparação, tá sempre... Ela realmente é um dos pontos fortes Você a conheceu nesse... Eu conheci trabalhando. Na verdade, eu estava separado. Ela é minha amiga de trabalho. Na Bolsa de Valores. Na verdade, eu trabalhava na Andima, ela é do Banco Central. Então, no trabalho, a gente era amigo de trabalho. Eu me separei... De Bolsa? Não, do Banco Central. Eu trabalhava na Andima dentro de informática. Eu trabalhava com informática. A gente era amigo de trabalho, eu me separei, ela se separou, aí de amigo a gente foi, quando viu... E pulou a cerca. Pulou a cerca e estávamos juntos. E como é que foi? E como é que foi essa pulação de cerca do amigo? Sempre amigo. Olha só, na verdade... O quê? Revista Capricho, entrevista Capricho. Sim. Na verdade é o seguinte, eu li uma reportagem, uma estatística há um tempo atrás, que eu acho que 40%, 50% dos casais se formam no trabalho. Depende de uma coisa tão difícil assim, porque você convive muito tempo, né, com aquela pessoa, né? Você convive, é o lugar que você está mais tempo durante o dia. Então, uma coisa vai ficando uma intimidade, uma naturalidade. Mas como é que é o nome da minha mulher? O nome dela? É. Odete. Pois é, tem que valorizar a Odete também aqui no Pulão da Cerca. Ela nunca aparece na tua entrevista. Isso é verdade. Então vai aparecer agora. Como é que é a Odete? A Odete é bonita, morena, cabelo grande, preto, super simpática, tem uma gargalhada, que quando ela quer fazer, gargalhada é confundível, radiante. Odetendo. Ficar odetando. Vale tudo certo, ela vai acabar sendo convidada para aqui. E cuidado com o que dizem. Mas ela é ótima, super amiga.
e uma supermãe. Supermãe, às vezes é supermãe mesmo naquele sentido supermãe. Se a Odete estivesse aqui, eu perguntaria assim, qual é a melhor qualidade do Carlos? Ela diria o quê? Eu acho que ela diria o que eu quero que ela diga. Eu sou carinhoso. E qual é a pior qualidade? A pior qualidade, ela diz que eu sou... Não sei, o efeito de uma personalidade forte. Não estou dizendo que eu tenho uma personalidade forte, mas o efeito assim de cismar que é aquilo, entendeu? Aí a gente briga. Não, eu acho que é aquilo, que ela também é assim. Egocêntrico, não, egoísta. Não, isso não, é que eu tenho uma opinião forte, assim, eu cismo que é aquilo. Aí ela tenta me convencer, a gente briga e tal, isso aqui. No final ela me convence, mas Ela é uma te coisa convence. Árdua. Ela te convence de quê, por exemplo? Não, detalhes. Você quer saber alguma fofoca, né? Não, detalhes, por exemplo, de uma cor de pintura, uma cor de pintar a parede. Convence do que ela quiser, né? Mas ela, no final, ela sempre mostra, porque eu acho o seguinte, ela está sempre muito mais certa do que eu. Pois é, isso então, eu tenho consciência disso. Você acha que é fofoca? Na verdade, as mulheres são muito mais fortes que os homens. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho Se dúvida. as mulheres usassem o esporte de atravessar o deserto, os homens ficariam sempre em segundo lugar. Com certeza. As mulheres têm muito mais bom senso, têm muito mais coragem que os homens. E sempre convencem os homens. De uma maneira ou de outra. Na verdade, quem decide sempre é a mulher. Uma festa entre o garoto, a mulher entra e diz, é isso. Ela consegue, sempre consegue. Agora, se ele chegar olhando aquela, ele não consegue se ela não quiser. Né? E quem vai decidir no final? Vai dar ou não vai dar? É a mulher. Você está dizendo isso aí como cientista da alma humana ou com uma opinião superficial? Não, sobre isso é o homem. É uma observação comum. Quem decide sempre é a mulher. O homem fica... Inclusive para guerras e conflitos internacionais, essas coisas, inclusive... Isso, vários reis que eram uma personalidade fraca, a mulher, à noite, a rainha diz, poxa, vamos fazer guerra, você é covarde. A guerra começava. Várias situações dessas. A mulher sempre decide. Nesse aspecto negativo, eu sempre achei que era mais o homem quem fazia. Não. A guerra, os conflitos. O homem faz tudo isso para ter o afeto de uma mulher. Sempre a mulher é a parte principal. Então, o mundo sem mulher, o que seria, hein? Nada. Desapareceria. O deserto Desaparecer. O deserto de cocô do Atacama. Então, mas nós não estaríamos lá nem para correr lá. Né? Nem isso. Então eu acho que eu estava certo quando saí do sequestro que sofri e temi que montassem um suicídio ou um assassinato, e eu disse, olha, se um dia fizerem isso de novo e montarem, digamos, um suicídio, podem acreditar, se vocês olharem em volta e desapareceram, deu uma peste em todas as mulheres e elas todas morreram. Aí sim, eu posso ter me suicidado. Sem mulher, o mundo não existiria. A terra é feminina. A terra tudo é feminino. A felicidade também. Claro, a justiça. O prazer é masculino. Mas a justiça, a felicidade é feminino. Ou seja, as mulheres dominam o mundo. Estão dominando o mundo. Sempre, claro. A única salvação desse planeta é as mulheres assumindo o comando. Com isso, você está elogiando as novas eleições das presidentas de alguma... Não, todo no mundo inteiro. Não, as mulheres estão assumindo isso. Chega de bobagem. Os homens já fizeram muita bobagem. Chega de bobagem. A mulher tem que assumir o planeta. Então, vamos terminar. Carlos Espósito, termina o programa dizendo o que você quer dizer. Quer dizer o seguinte, temos que pular a cerca. Temos que pular a cerca. Modesto.
Temos que pular a cerca. Outra vez, sempre, cada vez Então, e vamos cada cantar. vez mais. 1, 2, 3, pulando Ando a cerca, com ou você. Canta. 1, 2, 3, pulando pulando a a cerca cerca com vocês. Salve Aldete. Viva, Odete!